Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos aqui desse texto. Eu quero ler com os amados os versículos 1 e 2, depois o versículo 4, depois o versículo 14 e o versículo 15. O versículo 1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Verso 4: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 14: porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei em espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Amém? Amém. Tome seu assento, glorificando ao Senhor. Nós estamos caminhando já para o nosso encerramento dessa campanha. Na próxima semana, querendo com Deus, será o nosso último culto dessa campanha. O poder da oração em secreto. Graças a Deus, porque grandes coisas o Senhor já tem feito e nós somos gratos por tudo que Ele tem respondido, pelas as portas que têm sido abertas, né? Enfim, por tudo que o Senhor tem operado em nosso meio. E nesta noite nós queremos enfatizar mais uma vez o poder da oração em secreto. A oração secreta, ela permite uma intimidade maior com o nosso Deus. É onde a gente pode sentar no seu colo, a gente pode abraçá-lo, a gente pode chamá-lo de paizinho, meu pai querido. A gente pode conversar com ele na nossa informalidade. Então nós temos a oportunidade de estar intimamente ligados na presença de Deus. A oração em secreto, ela também nos permite falar, ou a oportunidade de conversar com Deus na linguagem espiritual, na linguagem celestial. E eu vou explicar porque que nós lemos um texto teológico desse num culto de campanha, mas eu vou te explicar. Nós temos essa possibilidade de conversar com Deus na intimidade, na linguagem celestial, no mesmo nível do Espírito. O Espírito nos permite falar com Deus no mesmo nível. E veja que privilégio nós temos, meros mortais, conversando com Deus Todo-Poderoso, falando com Ele no mesmo patamar, na mesma estatura, na mesma linguagem, que é a linguagem celestial, que é o que Paulo está explicando aqui para os irmãos em Corinto, sobre as línguas estranhas. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. O poder da oração em línguas. Repita comigo: o poder da oração em línguas. Língua é glossa, dialeto, falar, uma declaração em uma língua conhecida ou desconhecida de quem fala. Orar em línguas. Coríntios capítulo 12 nos fala que isso é um dom do Espírito Santo. Quando o crente é batizado no Espírito,
ele recebe a capacidade de falar em outras línguas. Aliás, o próprio Jesus já havia profetizado, Marcos 16, em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios e falarão em outras línguas. Promessa do Senhor que se cumpre ali no Pentecoste e se espalha por toda a igreja primitiva, chegando até a nós outros hoje, que também temos a oportunidade de orar a Deus em outras línguas, de orar ao Senhor em outras línguas. Agora, um detalhe muito importante que não pode ser deixado para trás é que o batismo com o Espírito Santo, ele difere do dom de línguas. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala em novas línguas, fala em língua estranha. Mas com o desenvolvimento da sua intimidade, Deus pode lhe dar ou não, aí é dom, Deus pode lhe dar ou não a capacidade de falar uma variedade de línguas. Coríntios 12, versículo 10: outra operação de milagres, a outra profecia, a outra discernimento de espírito, a variedade de línguas. Isso é dom. Então a variedade de línguas é um dos dons do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para todos, mas o dom não. O dom Deus dá a quem Ele quer e para quem Ele aprover, quando tiver um propósito na vida de alguém. O dom da variedade de línguas. Mas o falar em língua estranha é para todo crente que crê, todo crente que buscar, todo crente que quiser receber. Deus está disposto, o Espírito Santo está à disposição da igreja para a batizar com o seu poder e com fogo. Diz Jesus: João nos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Não fez distinção de ninguém, vós sereis. Amém? Ficando claro esses detalhes, a Bíblia nos diz, no capítulo 14 aqui de Coríntios, que a base de tudo isso aqui é o amor. A base de tudo é o amor. Todos os dons disponíveis à igreja só terão sentido de existir se a base dele for o amor. Capítulo 13 de Coríntios fala que o amor é o dom supremo. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, que eu cure, que eu faça milagres, que eu faça água brotar de rocha, que eu faça água virar vinho, mesmo que eu ressuscite morto, se eu não tiver amor, nada disso funciona, nada disso aproveita. E no versículo 14 ele diz assim: seguir o amor, ou seja, persiga em fazer as coisas por amor. Então tudo que nós fizermos tem que ter como base o amor. Se não for por isso, se não for balizado nisso, não adianta. Porque quando não é por amor, a gente é tendenciado a fazer por vanglória, para querer se mostrar, para querer ser melhor que o outro, para querer menosprezar o outro, para querer se aparecer, e isso não é uma prática favorável segundo a palavra de Deus, porque na igreja o único que deve aparecer é Jesus. Na igreja o único que deve brilhar é a estrela da manhã. Na igreja o único que deve estar em evidência é o Senhor, porque Ele é soberano. Nós somos apenas servos e devemos servir por amor. Seguir o amor e procurar com zelo, com cuidado, com esmero, com carinho, com todo afinco, os dons espirituais, principalmente que profetizeis. E aí ele entra no versículo 2 dizendo que quem fala noutra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aí você me pergunta, mas o que
Então a língua estranha não é para eu conversar com você, não é para eu conversar com os senhores. A língua estranha eu converso com Deus. A não ser que, aí a Bíblia abre aspas aqui, a não ser que haja um intérprete, para que a igreja receba a mensagem e seja edificada. Bom, então se a língua estranha não é para eu falar com os homens, então eu entendo que é para eu ir lá para o meu secreto, olha o quartinho secreto aí, é para eu ir lá para o meu lugar, meu esconderijo, meu refúgio e conversar com Deus. Eu falar com Deus em mistério. Porque quem ora em língua estranha não ora a homem, não fala a homens, fala com Deus. Então não há razão para que eu pegue para as senhoras e senhores aqui nessa noite em línguas que vocês não conheçam. Minha língua estranha é para eu e Deus, é para eu e Deus. Mesmo que eu nem eu mesmo entenda o que eu estou falando, mas a Bíblia diz aqui, ó, quem fala língua não fala a homens, senão a Deus. Por quê? Porque ninguém entende. Então o que adianta eu ficar aqui, falando, Paulo diz, 1000 palavras em língua desconhecida se você não entender nada do que eu disser. Mas lá no meu secreto eu posso. Lá no meu secreto, no meu quartinho, no meu lugar de oração, eu posso ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas na presença de Deus, falando língua estranha, sendo edificado, sendo preenchido, sendo cheio, em comunhão com Deus, falando o quê? Mistérios. Quem fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. E é por isso que eu quero incentivar você a buscar ao Senhor, a orar mais a Deus em língua estranha. Porque tem gente que fala assim, mas eu não sou de oração, eu oro pouco. Mas quando você está cheio da presença, irmão, quando você está na presença do Senhor, na comunhão com o Espírito Santo, passa 30, passa 40, passa 50 minutos, passa 1 hora, passa 1h30, e quando você abre o olho e diz, já deu esse tanto tempo, você nem percebe o tempo passar, porque você esteve onde? Na presença de Deus, falando com Ele em mistério, só edificando o seu espírito. E por que isso é importante? O verso 13, 14 diz assim, porque quem ora em língua, quando eu oro em língua, o meu espírito é edificado de fato, meu espírito ora de fato. E no livro, na carta aos Gálatas, Paulo adverte o seguinte, que quem anda no espírito não cumpre as concupiscências da carne, porque a carne, a nossa natureza, ela é tendenciada ao pecado, ela é levada a escolher o errado em detrimento do certo. E aí um certo teólogo já disse, perguntaram para ele, como é que eu devo, quem vai vencer, a carne ou o espírito? E esse teólogo disse, aquele que você mais alimentar, esse vai prevalecer. Se você alimentar mais sua carne, suas paixões, seus desejos, isso vai prevalecer em detrimento do seu espírito. Se você fortalecer o espírito em oração, em mistério diante de Deus, o seu espírito fica evidente, fica forte e vai sobressair a carne. Então nós precisamos fortalecer nosso espírito. Nós precisamos fortalecer nossa vida espiritual. Nós precisamos fortalecer a nossa intimidade com Deus. Nós precisamos fortalecer nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos fortalecer a nossa fé em Deus. E isso nós adquirimos através da prática da oração. E aqui nós temos um mecanismo, uma chave importante, que é a oração em línguas, que ela, mesmo você não sabendo o que você está falando, mas ela está fortalecendo o seu espírito, está edificando o seu espírito na presença de Deus. Irmãos, quantas batalhas já não foram vencidas porque você orou em línguas estranhas? Aí você até pergunta, mas eu nem orei por isso. Eu nem falei nada para Deus, Deus resolveu, porque você orou em línguas, em mistério, Deus ouviu e entendeu o que você disse. Quantas portas já não foram fechadas
buscar Deus em espírito, buscar Deus em mistério. Porque quem ora em língua, o Espírito ora, apesar de a mente não entender nada. E por não entender nada, ela fica infrutífera, mas o Espírito está fortalecido, o Espírito está balizado, o Espírito está firmado. Então pratique a oração, busque a oração, em oração. Pastor, eu não sou batizado ainda. Busque, Jesus está aqui nessa noite e pode te batizar hoje ainda. Pastor, mas eu não tenho habilidade. Vá para o joelho, que o Espírito Santo lhe capacita. A habilidade de falar em língua não é nossa, a habilidade vem do céu, é o Espírito Santo que dá. A Bíblia diz que os discípulos falavam novas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A capacidade não é nossa, a capacidade vem de Deus. Seu trabalho é somente dobrar seus joelhos no secreto e buscar Deus. Esse é o seu trabalho. O seu trabalho é ir ao encontro de Deus. O seu trabalho é abrir sua boca santa e começar a adorar a Deus na sua intimidade. O restante, deixa na mão do Senhor, que Ele sabe o que fazer e como fazer. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Olha diz o texto, verso 4. Quem fala em outra língua, a si mesmo se edifica. E o que é edificar? Edificar é construir sobre uma base, é uma construção, fala de crescimento, fala de estruturação. É só você pensar na construção de uma casa. Como é que ela começa? Começa lá na fundação, na cavação dos alicerces, nas sabatas. Quem é pedreiro aí está entendendo o mistério. Nas colunas, na preparação ali das ferragens, subindo paredes. É a construção, é o processo. Então quem fala em língua está em processo de construção, mas não é construção qualquer, construída sobre areia, que vem vento, que vem tempestade, que vem chuva e bate contra aquela construção e ela cai. Não, mas quem é edificado pelo Espírito Santo está edificado sobre a rocha. Vem chuva, vem tempestade, vem tsunami, vem furacão, vem terremoto, bate contra aquela casa, mas ela não cai porque está firmada sobre a rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quem ora em espírito edifica-se a si mesmo. Edifique-se a si mesmo buscando ao Senhor em espírito. Edifique-se a si mesmo, fortaleça-te. Nós estamos vivendo em dias de batalha, estamos vivendo em dias de guerra, estamos vivendo em dias difíceis. Você olha para todos os lados, o vento está soprando veemente contra a igreja de Cristo. É doutrinas sendo rechaçadas, é pessoas falando mal da igreja, é pessoas falando mal da Bíblia, é pessoas falando mal de Deus, é pessoas falando mal de Jesus, é pessoas falando mal da sua fé, nos filmes, nas novelas, nos programas de televisão, na internet, nos livros, nas escolas, nas faculdades. Muitos têm se levantado contra a igreja do Senhor, e Paulo já advertia a Timóteo que nos últimos dias sobreviria tempos trabalhosos. Estamos vivendo esses dias, estamos vivendo tempos trabalhosos, e aquele que não estiver firme na rocha, o vento vai levar. Aquele que não estiver firmado na palavra, aquele que não estiver firmado no Espírito, a enxurrada vai carregar. Mas aquele que estiver com a sua vida edificada no Senhor, pode vir que vier, meu irmão, não vai me derrubar. Pode vir que vier, minha irmã, não vai me tirar do rumo, não vai me tirar da presença de Deus, porque a sua vida está firmada no Senhor. Aleluia! E o que pode me ajudar aí, pastor, é você orar ao Senhor em língua estranha. Pode me ajudar, porque quem ora em língua edifica-se a si mesmo, fortalece a si mesmo, cresce, desenvolve. É
buscar o Senhor. É tempo de estar na presença do Senhor. Na comunhão dos santos aqui nós podemos orar, sim, podemos. Mas devemos muito mais ainda no nosso secreto buscar a Deus nesses dias difíceis, pedir graça, misericórdia e pedir para que Ele nos encha com a sua presença, para que Ele nos encha com o gozo do Espírito Santo, para que Ele nos encha com a paz que o Espírito Santo traz e sobretudo para que Ele nos revista com o poder que o Espírito Santo nos traz, porque quem ora no Espírito ou quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Isso é um presente que Deus dá para nós, é um presente que Deus estabeleceu para nós, a igreja do Senhor. Ora em Espírito. Paulo diz aqui: quem ora em língua fortalece o Espírito. O Espírito na verdade ora, porém, ou muito embora a mente fica infrutífera. Por quê? Porque você não sabe o que está falando, só por isso. E se você não sabe o que está falando, a sua mente racional passa a entender que você não orou. Mas não quer dizer que você não orou, quer dizer que a sua mente não entendeu o que você falou. Mas saiba de uma coisa: existe um Deus no céu que é poliglota. Existe um Deus no céu que entende até mesmo os gemidos mais ocultos do nosso coração. Um Deus que entende as lágrimas, a linguagem até das lágrimas. Ele entende aquilo que você está falando em mistério. É mistério. É mistério. E mistério não cabe a nós decifrar, cabe a Deus, se Ele assim quiser. Porque quem ora em língua fala em mistério. E que mistérios são eles? Eu não sei. Eu só sei que a sua vida está sendo edificada quando você está orando em línguas. Eu só sei que o seu espírito está sendo fortalecido quando você está orando em línguas. Eu só sei que o diabo vai correr de você, que o diabo vai fugir de você, porque você é um crente de oração e ora em língua estranha, e você tem mistério com Deus, e Deus tem mistério com você, e coisas extraordinárias acontecem na sua vida, mesmo sem você entender. Mas por quê? Porque você ora em mistério. Porque você ora com Deus, fala com Deus em mistério. E Deus, que ouve mistério, que decifra mistério, que resolve mistério, responde sua oração. Ele dá vitória, Ele faz vencedor e faz você sobressair de todas as situações que advêm sobre a sua vida. Então ore. Então ore. Simplesmente ore. Simplesmente busque. Porque quem fala em língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala em mistério, fala mistérios. Mistérios. Então é importante que eu e você busquemos ao Senhor e que oremos na capacidade do Espírito Santo, oremos em língua estranha. O povo está batendo demais na gente na internet, está batendo, mas bate sem dó contra o pentecostal, que esse negócio aí de falar em línguas não é bíblico, que esse negócio aí de falar em línguas não tem fundamento histórico, teológico, apesar de ter, né? A história não tem, mas tem. Mas tem muitos reformados aí, teólogos reformados. Eu preciso que você tenha cuidado com a teologia reformada, porque a teologia reformada ela bate de frente com a teologia pentecostal nesse aspecto. Tenha cuidado nesse aspecto, no aspecto da soteriologia também, da salvação. Tenha cuidado com isso. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de guerra, então todo cuidado com o povo. Por outro lado, estamos vivendo também um movimento de extravagância no meio pentecostal. Um movimento muito extravagante de pessoas que se dizem pentecostais, né? E isso também, todo extremo é perigoso. A gente não pode ser extremista. Todo extremo é perigoso, porque o extremista se torna um radical, né? E isso não
E eu já disse que não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. É proibido falar língua estranha em público? Não, não é. É proibido falar língua estranha quando está pregando? Não. Mas não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. E o que nós estamos vendo é muita extravagância no meio pentecostal. Coisas que deveriam estar no secreto da pessoa com Deus, ela quer mostrar para o mundo. Ela quer se mostrar, porque quer ser mais santa, quer mostrar a santidade, quer mostrar superioridade, espiritualidade, naquilo que deveria ser o seu secreto, naquilo que deveria ser o seu particular com Deus. Você, igreja, não merece que eu, o pregador, e nenhum outro pregador qualquer, você não merece que nenhum de nós venha para cá gastar 30, 40 minutos do seu tempo com palavras que você não entendeu nada. Você não merece, a igreja não merece isso. Não é isso que Deus quer para a igreja. A igreja não merece eu vir para cá, gastar 30, 40 minutos do seu tempo, pular, gritar, esbravejar e você não entender nada. Você não merece, a igreja não merece isso. Nós temos que ter compromisso com a palavra, temos que ter compromisso com a mensagem do Evangelho, temos que ter compromisso com a saúde espiritual da igreja. Tudo que for de extravagante, tudo que for além, vamos levar lá para o nosso secreto. Quer sair correndo, fazer aviãozinho, pulando com o pessoal, vamos lá para o nosso secreto. Quer gritar, pular, plantar bananeira, vamos lá para o nosso secreto. Vai lá para o secreto e fica com Deus em mistério, mistério seu com Deus. Cada um tem um mistério com Deus. O secreto é para essas coisas. O secreto é para essas coisas. E Paulo está dizendo que esse mover do Espírito em línguas estranhas não é para ficar mostrando para os homens. Não é para ficar mostrando para as pessoas. Todo mundo sabe que você é crente. Todo mundo sabe que você é cheio do Espírito Santo. Todo mundo sabe que você é batizado, que você fala em língua, que você é pentecostal. Todo mundo sabe. Paulo está dizendo, quem fala em língua não é para falar para os homens. Não fala para os homens, porque os homens não vão entender. Mas em secreto, fala de mistério com Deus. Então todo mistério é com Deus. Todo mistério é na intimidade com Deus. Então vamos fortalecer a nossa intimidade com o Senhor. Falando a nossa linguagem, que Deus vai entender, não aquela linguagem formal, porque tem gente que acha que orar é aquela linguagem, meu Deus, meu Pai, soberano, altíssimo, Senhor, imaculado, a linguagem formal, fala como se você estivesse falando com seu Pai, linguagem formal. Mas se for preciso, se você sentir e for manifestação de Deus, você pode levantar as mãos, pular, gritar, rodopiar dentro do seu quarto, fazer o que você quiser, no seu secreto, lá no seu cantinho, não é? Porque Paulo, a Bíblia está nos ensinando nessa noite, porque minha missão, eu acho que eu entendi agora, é ensinar enquanto prega e pregar enquanto ensina. Essa é a minha missão. Então eu não posso deixar que ninguém saia com dúvida. A Bíblia diz, e essa manifestação do Espírito Santo que nos faz falar em língua estranha, ela não é para ser falada aos homens, mas a Deus, visto que os homens não entendem. E Espírito é falar mistérios. Claro que vai ter toda uma regulamentação, e lá na frente Paulo vai dizer que se houver intérprete, ok. Mas se não tiver intérprete, fique calado. Versículo 28. Aqui ó. Em algum caso alguém falar línguas, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas se não houver intérprete, fique o quê? Calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Mas cá no final eu quero fazer uso aqui das palavras de Paulo, versículo 39.
Versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais de falar em outras línguas. Você precisa falar língua estranha. Gente, quem não tem a experiência de falar língua estranha precisa dessa experiência. Precisa ter essa experiência. Precisa ter essa experiência. A experiência de falar com Deus em língua estranha, ela é surreal. Quem já é batizado no Espírito faz assim, quem fala língua estranha já fala língua estranha. Ok? Quem não fala ainda, levanta a mão. Eu acho que algumas pessoas estão com dúvida. Não levantou nem na primeira nem na segunda. Pois bem, quem já é batizado no Espírito Santo e fala língua estranha sabe o que eu estou falando. É uma experiência que assim foge do nosso entendimento. E é por isso que eu estou dizendo, quem não é batizado no Espírito Santo, não fala língua estranha ainda, precisa passar por essa experiência. Ah, pastor, mas eu já pedi, já orei, já busquei, e nada. Continue buscando, continue pedindo, porque na hora certa Deus vai fazer. Na hora certa Deus vai fazer. Deus vai lhe batizar. O Espírito Santo está à disposição da igreja. Então é hora da gente se levantar. É hora da gente querer. É porque muitas vezes também o crente não quer. Às vezes. Não sei se é o seu caso. Talvez o crente não quer porque acha que não precisa. Mas nesta noite, em nome de Jesus, a palavra nos adverte que nós precisamos dessa experiência. Para quê, pastor? Para fortalecer o nosso espírito. Precisamos dessa experiência. Para quê? Para edificação pessoal. Aí da direita cresce, da esquerda cresce, da frente se desenvolve, da trás, está 100 por hora. E às vezes a gente está raquítico aqui no meio. Por quê? Porque não está sendo edificado, não está crescendo. Mas a palavra te chama nessa noite para crescimento. A palavra te chama nessa noite para desenvolvimento. A palavra te chama nessa noite para uma experiência nova com o Espírito Santo. Aleluia. Fique de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. E nesta noite nós vamos orar mais uma vez para que Jesus venha batizar com seu Espírito nesse lugar. Quem não tem essa experiência precisa passar por ela. Quem não ora em língua estranha, talvez você é novo convertido ainda, não ora em língua estranha, ou já é um velho da velha guarda, velho convertido, e não fala língua estranha ainda, você precisa passar por essa experiência. Aleluia. E o convite nesta noite é para quem quer essa experiência, quem deseja passar por essa experiência, venha para cá rápido, fique de joelho aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Aleluia. Só para quem quer. Louvado seja o nome do Senhor. Venha, mas venha rápido, venha rápido. Aleluia. Nós estaremos orando.